Então, continuando, no ano de 1219, o Gengis Khan então conduziu seu exército para o oeste. Então, assim, no caminho, eles foram encontrar várias tribos. Então, o que eles faziam? Eles foram assimilando essas tribos. Porque, assim, a tribo que eles encontravam pelo caminho, ou ela se assimilava por bem, ela entrava para o serviço dos mongóis naquele momento, e aí acabavam provavelmente, ou eles ficavam no local, ou eles iam para as savanas da Mongólia, e acontecia sempre, as mulheres muito bonitas iam para os haréns, as moças muito bonitas, quer dizer, as moças muito bonitas iam para os haréns, as crianças, não, nesse caso não, tribos eles, vamos supor, aí eles mandavam, digamos, os rapazes jovens entravam para o exército do Khan, enfim, agora a tribo que não queria entrar a serviço e lutava contra, bom, aí era assimilada por mal, porque eles praticamente matavam muitos homens, matavam a maioria dos homens ou todos os homens, os jovens entravam para o serviço do Khan e as mulheres muito bonitas eram dadas levadas para os haréns e as crianças eram feitas escravas. Bem assim. Então, assim, esse exército é completamente diferente daqueles exércitos de antes, do exército que enfrentou os Tangutos, do exército que enfrentou os Jin e até do exército do Geb que perseguiu Kuchuluk. O Gengis Khan foi para o oeste com 110 mil homens. Mas como é que era esse exército? Era o seguinte, tinha mongóis, a cavalaria que era de arqueiros, tinha poucos tangutos, alguns quitãs e alguns Juchen, que agora serviam ao Khan, que eram com certeza forças que talvez devia existir uma cavalaria, não uma cavalaria de arqueiros, mas uma cavalaria armada, devia existir também uma espécie de infantaria. Os mongóis utilizavam prisioneiros como infantaria. O cara lutou contra eles, foi feito prisioneiro. Eles colocavam isso, para ele não ficar repetindo, isso foi muito usado na conquista do Quaresma, tá? O que eles faziam? Eles pegavam os prisioneiros, eles colocavam em linha de frente, certo? Colocavam certas armas na mão deles, nada que pudesse ameaçar eles, até porque os mongóis estavam atrás com arcos e flechas. Então, se os caras viessem atacar eles davam uma descarga de flecha nos prisioneiros. Então, os prisioneiros ou eles tinham que ir para frente, ou eles tinham que ficar parados. Porque, assim, esses caras, eles usavam como que com bucha de canhão. Por que era importante esses caras? Porque quando vinha a cavalaria inimiga, vamos supor, porque esses prisioneiros são como uma espécie de infantaria, certo? A cavalaria inimiga vem, justamente a cavalaria era usada para massacrar a infantaria. Aí, o que acontece? Aí eles vinham atacar esses prisioneiros como se esses prisioneiros fossem infantaria. Só que eles não eram, eles eram descartáveis. E aí o que acontecia? Eles jogavam uma descarga de flecha e massacravam os inimigos. Eles eram usados para eram descartáveis, eram bucha de canhão. E lógico que a infantaria, a cavalaria dos quitãs, dos aliados deles, não eram descartáveis. Eles eram usados ao longo da batalha. O que mais tinha no exército de Khan? Agora eles tinham armas de cerco. Diferente. Então tinha trabucos de tração, escadas, aquelas escadas enormes para subir em muralhas. Tinham arco duplos e triplos para jogar aquelas flechas enormes do tamanho de poste. E eles também jogavam, não como arma grande, mas eles tinham uma arma manual, os mongóis, que eles aprenderam com os chineses, com os Jin faziam uso, mas o autor não fala como eles usavam e como é que era o uso disso, era nafta fervente. Eles jogavam, ao longo dessas conquistas, eles usavam muita nafta fervente, que era uma espécie de que eles deviam jogar, uma espécie de como se fosse uma arma de mão que tinha nafta fervente, que jogava no cara, como se fosse uma granada, que jogava no cara e jogava nafta fervente no cara, tá ligado? Bem assim. Mas isso era na guerra, e foi muito usado na guerra contra o Quaresma. Isso era uma tecnologia chinesa que os Jin usavam. Mas aí os mongóis aprenderam a usar toda a tecnologia Jin. Por quê? Porque eles conquistaram aquela região. Pequim agora é um território mongol. O norte da China e da Manchúria era um território mongol agora. Eles estavam dominando ali agora. Era território deles, cidade deles. Então todas as armas eles levaram o pessoal também, chineses e Jin, que manuseavam essas armas. Então, digamos assim, a cavalaria nômade não perdeu sua mobilidade, porque eles podiam cruzar 100 km por dia, eles podiam aparecer e desaparecer do nada. Eles não perderam sua mobilidade, a cavalaria dos mongóis não perdeu sua mobilidade, mas automaticamente agora eles tinham armas de cerco. Isso foi assim inédito na história. Por quê? Porque nenhum exército nômade antes teve uma arma de cercos como os mongóis. Existiram os hunos.
Só que os hunos nunca usaram armas de cerco. Agora os mongóis usaram armas de cerco. Mas também esse exército se movimentava mais devagar. Por quê? Porque eles tinham que levar as armas de cerco, que eram levadas em grandes carroças, que era devagar. Então eles tinham que construir pontes pelo caminho. E eles tinham um corpo, esse exército agora tinha um corpo central, que eu, para mim não ficar repetindo 1000 vezes isso, eu vou chamar de quartel-general. O que é esse quartel-general? É onde ficava o corpo burocrático do exército. Isso também é inédito. Antes não tinha. Tinha o Gengis Khan e seus generais. Só agora também tem um corpo burocrático de chineses, tangutos, poucos tangutos, quitãs e alguns Juchen, que eram caras estudados, eruditos como o Shutsai, que está indo para a linha de guerra, que está indo junto com o Gengis Khan, mas ele não era soldado, ele fazia parte do corpo burocrático que ficava no centro do exército. Então eles foram construindo pontes, né, através do caminho para poder passar essas grandes armas de cerco. Então eles cruzaram o Altai, cruzaram o Tian Shan. Então, digamos, a primeira cidade que eles foram atacar era a cidade que morava o Inaushuk, o pequeno senhor. Essa cidade era a cidade de Otrar. Então, assim, antes de falar sobre isso, tem que falar uma coisa, senão eu vou passar por cima disso. O que aconteceu antes do Gengis Khan chegar no Quaresma? Ele mandou seus mensageiros, então ele entrou em contato com todos os mercadores muçulmanos que tiveram contato com os mongóis, que queriam ter contato com os mongóis. E ele deixou claro, assim, as cidades que se rendessem, as fortalezas que se rendessem, não iam ser destruídas. Iam ser poupadas, não ia haver pilhagem na cidade, coisa que as cidades que se renderam não houve pilhagem. O que acontecer nessas cidades era o que sempre acontece. As moças muito bonitas iam ser levadas para o harém, os meninos de origem humilde, mais pobres, iam ser levados para a força do Gengis Khan, para o exército, e isso, tá ligado? A cidade ia ser respeitada, ninguém ia tocar na cidade, nem na fortaleza. Agora, a cidade que fosse lutar, o tratamento era diferente, e a gente vai ver isso ao longo da história que vai sendo contada. Então, assim, outra coisa, o Gengis Khan sabia tudo o que acontecia também, porque no Quaresma, muitos mercadores muçulmanos foram pro lado dele. Então, assim, muitas cidades se renderam. Tá, existiam várias cidades, vai existir as 4 cidades principais, que eu vou contar depois sobre isso, e as cidades menores. Muitas cidades menores se renderam e foram poupadas. E o Gengis Khan explorou isso. O Shah Mohammad era um cara detestado. E o Shah Mohammad, se ele fosse um cara inteligente, ele fazia a seguinte jogada: ele pegaria um general, ou alguém muito experiente na guerra, unificaria todas as tropas dele sobre esse líder, e aí ele teria um exército unificado. Ele não fez isso. Ele pegou e ele deixou distribuído o exército com várias lideranças. Por quê? Ele tinha medo que um general, se controlasse todo o exército dele, voltasse contra ele. Então ele não deixou um exército completamente unificado. Então, quando o Gengis Khan, as tropas de Gengis Khan chegaram primeiro na cidade de Otrar, no empório da renda da Rota da Seda de Otrar, as forças do Shah Mohammad se dividiam entre as cidades principais, as 4 cidades principais, e ficou uma em Otrar, uma das forças principais em Otrar. Assim, então Otrar é a capital de Inaushuk, o pequeno senhor que causou parte dessa guerra, que matou os mercadores muçulmanos que tinham ido lá propor negócio para Gengis Khan. Então, digamos, Gengis Khan ordenou que esse cara fosse preso vivo, em primeiro lugar. Mas assim, a destruição que vai ser feita em Otrar vai ser conhecida na história como a catástrofe de Otrar. Então, o cerco de Otrar, eles cercaram a cidade e começaram a fazer o cerco usando a arma de cerco. As muralhas de Otrar eram bem defendidas, Otrar era uma cidade bem defendida, então foi um cerco de 5 meses. Ainda assim, eles não conseguiram derrubar a cidade em si. E grande parte das armas de cerco ainda estavam vindo quando o exército chegou. Então as armas de cerco que eles tinham na mão não conseguiam fazer grandes estragos para abrir brechas. Então, mas aconteceu o quê? Um grupo de um dos comandantes da cidade tentou sair para um portão lateral. Tentou fugir. Não conseguiu fugir, teve que voltar para o portão lateral. Aí os mongóis usaram esse portão lateral, investiram com tudo e entraram para esse portão lateral em Otrar. Daí o Inaushuk, a força principal dele, fez uma resistência num recinto sagrado. Devia ser uma espécie de mesquita, mas não era uma mesquita, digamos assim. Então, assim, que é um lugar bem fechado. Eles fizeram uma resistência lá, que como o Gengis Khan queria que o Inaushuk fosse preso vivo, durou mais um mês contra esse lugar. Daí, depois de um mês, os soldados que estavam com o Inaushuk
viram que não tinha mais saída, então eles começaram a fazer ataques suicidas contra os lanceiros, que não, os lanceiros eles não deviam ser mongóis, deviam ser quitãs ou tangutos ou de algumas outras tribos, como os ongutos, os queraitas. Não, os queraitas deviam ser mais arqueiros, mas enfim, eles começaram a fazer ataques suicidas contra os lanceiros e contra os arqueiros, e foram morrendo. Aí os últimos sobreviventes que estavam com o Inaushuk começaram subindo para cima dessa espécie de mesquita e começaram a tirar os telhados nos mongóis. Aí no final, Inaushuk foi preso, foi acorrentado, foi levado lá para o centro dos onde estavam os mongóis, e eles jogaram prata derretida nos olhos e no ouvido de Inaushuk. E aqui acaba a história do Inaushuk. Continuando. Depois disso, Gengis Khan dividiu o exército dele. Então, tipo, o Joshi, o filho mais velho, foi para o norte, iria vasculhar todas as áreas do norte, e ele acabou, eventualmente, retalhando todas as regiões do norte do Quaresma. Então, em janeiro de 1220, Gengis teve que enviar, olha só, porque isso vai acontecer em outros lugares também. Presta atenção. Otrar grande parte da cidade foi destruída. Grande parte da população foi levada embora. Só que outras pessoas voltaram para Otrar, reconstruíram, fecharam os trechos da muralha que estavam quebrados e reconstruíram Otrar. Começaram a Otrar como se estivesse existindo de volta. Só que a Gengis Khan mandou um general lá, uma arma de cerco, arrebentar a muralha e matar todo mundo. Isso foi feito mais de uma vez em Otrar. Continuando. Então Gengis Khan ali, ele atravessou o deserto de Kizilkum, cruzou o rio congelado de Serdária e chegou na cidade de Zernuk. Lá ele deixou claro sua política: resistir e morrer, render-se e viver. As pessoas se renderam de Zernuk, Zernuk foi poupada. O mesmo foi feito com uma segunda cidade perto de lá que se chamava Nur. Também não lutaram, a cidade foi poupada. Depois eles chegaram numa cidade que é bem famosa, depois a gente fala um pouco sobre essa cidade. Digamos assim, eles chegaram em Bukhara. Bukhara era uma das 4 principais cidades do Quaresma. Eles, mas o que acontece? Eles estavam chegando em Bukhara em março de 1220. Aí, digamos, na cidade tinha uma guarnição de 20 mil homens. E essa guarnição resolveu fazer um ataque contra os mongóis. Os mongóis massacraram nas margens do rio Amudária a guarnição. Os 20 mil homens da guarnição. Os sobreviventes da guarnição entraram na cidade. Só que aí o que acontece na cidade? O povo não queria morrer pelo Shah Mohammed. Não queria morrer por esse líder. Aí eles abriram os portões da cidade e se renderam. Aí, digamos assim, quando o Gengis entrou em Bukhara, aí ele ficou impressionado, porque Bukhara tinha mesquitas, Bukhara tinha mansões, Bukhara tinha subúrbios, tinha biblioteca, era uma cidade linda. Então foi a primeira vez que Gengis entrou numa cidade grande assim, do nível de Pequim. Então vamos falar, quem é esse povo, né, que Gengis Khan deu de cara? Então assim, não vou falar no aspecto religioso, vou ter que falar muito por cima, tá? Quem eram esse povo? Então tá, essa civilização começa quando Maomé, o Mohammed, não Shah Mohammed, tá, o Mohammed, recebeu lá as leis de maneira divina, lá, sobrenatural, enfim. E daí começou a criar, a surgir a religião muçulmana, né, e eles começaram a se expandir como um povo. Então eles falavam árabe, começou a ter escritas árabes. Então, digamos, quando o Império Árabe começou a surgir, eles eram um povo unificado e eles tinham uma mesma língua e uma mesma escrita. Na expansão do Império 500 anos antes, digamos, lá no século 8, no ano 700 depois de Cristo, eles começaram a se expandir. Então eles se expandiram para a Pérsia, para a Síria, para o Iraque, para o Egito, para o norte da África, para a Ásia Central e para o sul da Espanha. Eles tinham um território dos Pirineus, que fica na Espanha, que são as montanhas lá, os Pirineus, até o oeste da China. Ou seja, porém, o que acontece? Você expandir um império e depois você, como eu posso dizer, administrar o império são coisas diferentes. Então aí começa a haver divisões, porque a religião em si começou a ter divisões. Surgiu, como eu posso dizer, outras ideias, como Sunna. Aí saiu o livro de Sunna, que tem outros ensinamentos. E aí surgiu uma outra corrente. Então surgiu os xiitas,
que seguia mais a ideia do Alcorão. Surgiu os abássidas, surgiu os sunitas. Nisso, então, também foi acontecendo uma coisa. O império se fragmentou. E se fragmentou em 5 correntes principais. Então não era um império unificado. Mas, porém, eles tinham, apesar de muitas vezes estar em guerra entre si, não era a guerra igual da guerra da cristandade medieval, que vivia em guerra. Entendeu? E até a igreja, por causa que tinha medo dos muçulmanos de daí para frente, ela ficou com medo, porque como ele viu a união dos povos muçulmanos, apesar de serem fragmentados, e como a cristandade vivia em guerra, uma guerra sangrenta entre si, ela começou a criar, por exemplo, na Idade Média, como eu posso dizer, uma espécie de torneios, aquelas competições medievais que tinham cavaleiros lutando contra cavaleiros para parar com a mortandade. Também a igreja criou os dias santos. Por que ela criou os dias santos? Para que nesse dia um cristão não pudesse matar outro cristão. Só se fosse guerra santa contra um povo muçulmano ou um povo que não fosse cristão. Um povo bárbaro que fosse de alguma região distante. Mas um cristão não podia lutar contra o cristão. Então no dia santo, se um soldado, um cavaleiro matasse outro cristão, ele era excomungado. Então, digamos, ela fez isso para controle, justamente por causa de medo da união muçulmana. Porque eles eram muito unidos, apesar de serem vários estados, e certo que eles se dividiam em 5 impérios principais, eles ainda eram um povo ligado. Eles tinham, como eu posso dizer, a mesma língua, eles tinham a mesma escrita. E nisso o comércio, como eu posso dizer, ele se beneficiou muito com isso, porque nesses impérios eles eram, digamos, pode dizer, eles tinham uma moeda. Cada império desses, essas 5 entes principais, tinha uma moeda estável. Então, digamos assim, eles podiam, por exemplo, um muçulmano podia fazer um cheque em Córdoba. Nessa época os muçulmanos já faziam cheque. Eles podiam fazer um cheque em Córdoba e sacar o valor para não levar o valor na viagem. Então ele podia soltar um cheque em Córdoba. Então vamos supor assim, ele é um mercador. Ele não quer levar o ouro dele nessa viagem que ele vai fazer. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer tipo uma espécie de folha de cheque em Córdoba, porque ele é um muçulmano, vamos supor que ele mora lá no sul da Espanha. Ele vai fazer lá em Córdoba um cheque, vai deixar o dinheiro lá, vai pegar como se fosse esse cheque, ele vai pegar uma folha, né? Não um cheque, ele vai deixar um valor de dinheiro lá, uma moeda, vamos supor, as moedas do reino de Córdoba. Ele vai pegar uma folha que seria o equivalente ao cheque do Banco de Córdoba. Ele vai, vamos supor, até Samarcanda, e apesar de Samarcanda ser um reino diferente, em Samarcanda o cara dava as moedas equivalentes à moeda de Córdoba. Cara, isso se faz hoje, tá ligado? Através do sistema bancário. Só que hoje é muito mais desenvolvido, mas você vê onde os caras estavam. Nessa época, a Europa medieval não fazia isso. Já se vivia abaixo da Idade Média, o comércio estava entrando. Mas os caras ainda não estavam fazendo isso. Sim, existia banco, tinha uma ideia rudimentar, isso era feito de maneira assim, muito pequena, mas não igual os muçulmanos. Outra coisa, os muçulmanos nesse período substituíram o papiro pelo papel. E assim, os muçulmanos, eles não eram pessoas que faziam, digamos, pinturas, e eles voltaram para o interior depois, como vai ser os povos europeus no século XVIII, XIX. Mas eles vão ser pessoas eles valorizam muito a caligrafia, porque, digamos, o árabe é a escrita da língua divina, certo? O arábico, né? É a escrita da língua divina. Então eles valorizam a caligrafia. E daí, digamos assim, eles compilaram toda a filosofia grega. Eles traduziram para o árabe todos os clássicos gregos de Homero, traduziram os livros de Heródoto, traduziram trechos clássicos de outros povos, dos cristãos, dos judeus, traduziram clássicos do Zoratrismo, que era uma antiga religião babilônia. Os árabes construíram mesquitas dotadas de domo antes da Renascença italiana. Então os números, por exemplo assim, os números que a gente escreve hoje vêm da onde? Vêm da Índia, certo? Porque antigamente se utilizava os números romanos. Como a gente fala, como a gente conta século, tá ligado? Século 20, XX, certo? Século 8, V, 3.3 riscos, certo? Era contado dessa maneira. Os indianos contavam usando como a gente conhece, o 1, o 2, o 3. Só que os árabes contribuíram, por exemplo, o 0. Foi o árabe que colocou o 0, que significa cifre, vazio, daí vem o 0. Por exemplo, a palavra álgebra, também os muçulmanos que deram o nome álgebra, que significa integração. Então, os muçulmanos também acreditavam na ideia
da pedra filosofal. O que é isso, digamos assim? Era alquimia. Eles acreditavam, por exemplo, que você fazendo uma união de metais, você fazia ouro. Ah, que bobagem! Mas na Europa medieval também se acreditava nisso, de maneira inferior até que os árabes. E depois no século XVIII e XIX, 17, 18 e 19, que a Europa vai aperfeiçoar a alquimia árabe e a gente chama de química hoje. Então foi o que os europeus fizeram, eles aperfeiçoaram a alquimia dos árabes e chamou ela de química. Então, assim, outra coisa interessante, assim, apesar dessa cidade, vamos falar muito pouco dela, é interessante falar um pouco dela aqui. Qual era, no século 1000 para frente, qual era a maior cidade muçulmana? Era Bagdá. Bagdá era o maior centro do mundo muçulmano. Ela era uma cidade feita em círculo perfeito, era uma fortaleza tripla, tinha 360 torres. Ela era conhecida como uma cidade circular. Viajantes e eruditos, assim, esses caras, os sábios, eles vinham de lugares distantes, da Espanha e da Índia, para Bagdá. Ela foi uma das maiores metrópoles do mundo, equivalente, digamos, a Constantinopla no século I, equivalente a Paris no século VIII. Dos rios, dos portos de Bagdá no rio Tigre, ancoravam navios trazendo porcelana da China, marfim do leste da Ásia, pérolas que vinham das ilhas do Oriente e escravos e peles da Rússia. Então, voltando a falar do Quaresma, do século X, XI, XII, XIII, as principais cidades que vão ser Samarcand, Bukhara, Merv, Gurganj, que são cidades da Pérsia, essas são cidades oásis e, digamos assim, elas foram, digamos, pontos avançados do Islã e réplicas menores que Bagdá, mas eram réplicas de Bagdá. Então, quem fundou a cidade de Samarcand foi um cara que se chamava Saman Qudar, do século VIII. Ele fundou a dinastia dos Samânidas. Ele governou essa região que ia da Pérsia até o Afeganistão. Então, essas 4 cidades, Samarcand, Bukhara, Merv e Gurganj, eram todas elas situadas na beira do rio, na beira de rios, que ficava perto do Monte Pamir, que desciam aquelas águas da primavera e faziam águas de degelo. Eram cidades oásis. Todas essas 4 cidades, então, tinham um sistema que se chama Qanat, tá ligado? Tipo assim, cara, é como se fosse assim, no subterrâneo da cidade, eles faziam um sistema para as águas passarem por baixo. Era um sistema de labirintos. Como se fosse assim, onde a água podia passar, onde eles podiam jogar uma água que não fosse que tivesse sido usada para necessidades, diferenciar das águas limpas que entravam. Como se fosse um sistema de saneamento básico, mas não era um sistema de saneamento básico. Era um sistema mais rudimentar, mais antigo. A gente chama de esgoto, mas não é só esgoto, porque vem água limpa e sai água suja. Eles diferenciavam. É um sistema, como eu falei, mais rudimentar. Era um labirinto. Por quê? Porque por um lado saía água suja, por outro lado vinha água limpa, uma coisa assim. Então esses Qanat eram como se fossem túneis subterrâneos. Todas essas 4 cidades eram muradas para proteger elas da invasão e da areia, do deserto. Todas as cidades eram comércios que uniam o leste ao oeste. Então, tipo, digamos, dessas cidades iam caravanas, às vezes do tamanho de exércitos, pequenos exércitos, de 3 a 4 mil homens, que saíam dessas 4 cidades, que são as rotas que faziam parte da Rota da Seda. Elas saíam, muitas vezes, dessas cidades e iam para o oeste, para a Europa, fazer o comércio, muitas vezes, ou vinham para essas cidades, ou então elas iam para o leste, para ir para a China, ou vinham do leste. Elas eram um entreposto comercial importante para a Rota da Seda. E para o próprio mundo dentro do Islã, porque, certo, para você se locomover muitas vezes você tinha que passar por lá, e elas, só para você ver a riqueza dessas cidades, olha só, em Bukhara tinha, digamos, 300 mil habitantes. Cara, 300 mil habitantes naquela época é bastante gente. Tudo bem, Bagdá devia ter 1 milhão, mas ainda assim, 300 mil habitantes é muita gente naquela época. Bukhara possui uma biblioteca real com 45 mil volumes, cara. Tem noção disso naquela época? Dentro da biblioteca tinha aposentos destinados a cada disciplina. Então, tipo, se você fosse, vamos supor, só falar sobre a religião deles, sobre o Islã, sobre o Alcorão, devia ter só um trecho disso. Falar sobre climas de uma região, é só sobre isso, um certo aposento. Cara, isso é muito rico para uma época daquela. Mas os Samânidas não eram os dinastas naquela época. Os Samânidas caíram, depois vieram outros líderes de outros povos que dominaram essa região. O último foi o tal do
o Shah Mohammed. Então, digamos assim, quando o Gengis Khan chegou no Quaresma, o Quaresma vivia essa riqueza, tá ligado? Essas tradições ricas de religião e de coisas intelectuais, essas coisas. Então eles chegaram em Bukhara, tá? Estavam dentro de Bukhara, Palácio Tenda estava fora da cidade. Daí, digamos assim, os comerciantes ricos, os mercadores, foram até o Palácio Tenda do Gengis Khan e levaram tributos, roupas, sedas, joias, prata, ouro, enfim. A cidade se rendeu, porém existia uma tropa do Shah Mohammed dentro de uma cidadela que se chama Arca. É uma cidadela muito bem fechada. E aí o que acontece? A cidade se rendeu. Não toda a cidade, mas grande parte da população começou a apoiar essa cidadela que se chama Arca. Não os ricos, não os mercadores, mas a população que ficava numa outra região. Aí, o que esses caras faziam, esses caras que estavam na cidadela Arca? Na calada da madrugada, eles usavam esse sistema de canates, cara, de labirintos, e eles iam até os mongóis e matavam eles dormindo ou distraídos. Isso deixou os mongóis putos da vida. Então o que eles fizeram? Eles tacaram fogo na cidade, não nas casas dos ricos, mas na região mais humilde, porque ficava também mais uma região mais próxima da cidadela da Arca. Entendeu? Começou a ter uma guerra como se fosse uma guerra de trincheira. Aí eles jogavam, inclusive, perto da cidadela, jogavam nafta fervente nos caras. Ainda assim eles não conseguiam dominar essa região, porque os caras muitas vezes, para fazer ataques na surdina da madrugada, eles saíam pelos canates. Aí os mongóis fizeram uma coisa que se chama guerra biológica. O que eles fizeram? Eles pegaram os corpos de mortos e taparam todos os buracos que saíam os canates. Porque se você joga um corpo em putrefação ali, um corpo de morto em putrefação, nesse sistema de canates, o corpo está podre e vai romper doença nos caras, porque o corpo está em putrefação. Então, continuando, os mongóis, então, eles pegaram, então, depois e continuaram um ataque pressionando a cidadela, sempre pressionando a cidadela. Até que em um momento a cidadela caiu, eles mataram os defensores, e aí eles pegaram parte da população que apoiou esses... Então, digamos assim, a população que apoiou a cidadela Arca, eles fizeram o que eles sempre fazem. Pegaram as crianças como escravas, mulheres belas para os haréns do Khan e dos generais, e pegaram os jovens para serviço do Khan. Também eles pegaram assim, fizeram o seguinte lance: como teve muitos homens que apoiaram a cidadela Arca, então o jovem que fosse mais alto com cabo de chicote era morto. Fizeram uma limpa ali. Bukhara foi muito destruída, né, por causa disso, por causa da cidadela Arca. Daí então os mongóis migraram para leste, onde ficava a cidade de Samarcand. Então, contando aqui, o que acontece? Quando os mongóis começaram a cercar Otrar, o Shah, ele dividiu as tropas dele, certo? Então ele também ele fortaleceu as defesas de Samarcand. Aí ele pegou e ele tinha um exército de 110 mil homens. Alguns historiadores confirmam o número, outros dizem que é mais, outros dizem que é menos. Então, existe uma contradição, mas enfim, vamos continuar. Também existia uma brigada na cidade de 20 elefantes, certo? E aí os mongóis fizeram uma tática que se chama guerra psicológica. O que foi a guerra psicológica? Eu falei lá atrás, que os mongóis tinham um exército de prisioneiros, certo? Aí o Khan pegou e mandou pegar, tipo, em cada grupo de 10 homens, cada grupo tem uma bandeira. Então os soldados dele, os Juchen, os Kitãs, os Ongutos, os Queraitas, os uigures, todos carregavam, os mongóis, todos carregavam em grupo de 10 homens uma bandeira. Também os prisioneiros em cada grupo de 10 homens carregavam uma bandeira. Eles ficavam um pouquinho meio armados, os prisioneiros com uma bandeira. Isso, na hora que o Shah Mohammed olha por cima da muralha, ele vê aquele vasto exército batendo nos tambores. Dum, dum, dum. Ele entra em desespero. Em vez de ele ter paciência e planejar um ataque bem planejado, o que ele faz? Ele vai com as tropas dele e ele manda então os elefantes atacar as tropas do Gengis Khan. Só que o que acontece? Quando os elefantes estão indo para frente atacar as tropas do Gengis Khan, com alguém montado em cima deles e tal, digamos, você imagina então os mongóis tocando tambores, tum, tum, tum,
os caras gritando, os prisioneiros gritando de medo, os elefantes se assustaram, deram meia volta e massacraram o próprio exército do Shah Mohammed. Ou seja, o Mohammed foi o inútil como líder, como Shah, como líder imperial ali, e foi o inútil da defesa da cidade. Aí o Shah Mohammed faz uma coisa muito engraçada, que me lembra até um trecho do filme Retorno do Rei do Senhor dos Anéis, que eu vou comentar aqui, certo? E tá no livro também do Senhor dos Anéis. O que ele faz aqui? Ele vira e grita tipo, fujam, fujam, abandone, não há salvação, não tem como escapar, fujam, e foge. Que nem aquele trecho do filme e do livro também, que o Denethor, no livro Retorno do Rei e do filme Retorno do Rei, que o Denethor, que é o Steward da cidade, que é o regente da cidade, quando ele olha por cima, ele vê toda aquela tropa de orc, ele diz, salve-se quem puder. Aí o Gandalf pega o cajado dele e dá uma porrada na cabeça dele. Só que não tinha nenhum Gandalf para segurar a situação ali. Aí o Shah Mohammed foge e o grosso da tropa dele foge com ele. Aí os líderes da cidade vão e se rendem para o Khan. Eles fazem o que acontece com Bukhara. Por que Bukhara foi mais destruída e Samarcanda não? Por causa que dentro de Bukhara tinha aquela cidadela que eu falei que era a cidadela Arca, que estavam com soldados estavam com soldados do Shah Mohammed, que lutaram contra o Gengis Khan. Diferente de Samarcanda, o que acontece? Os soldados da cidadela de Samarcanda fugiu junto com o Shah. Então, quando a população se rendeu, Samarcanda pôde ser poupada. Com exceção, claro, alguns jovens mais simples e humildes foram levados para o serviço do Khan, algumas jovens bonitas eram dadas para os harém do Khan e dos generais, e no Palácio Tenda eles levaram os tributos dele, igual foi feito em Bukhara. Também eles fizeram um lance de, como eu posso dizer, transformaram Samarcanda na capital do Khan, ali naquela região. Então, digamos, no Quaresma. Então eles pegam e ali começou a existir um corpo internacional. Então, o quartel-general dele, com sábios chineses, quitãs, Juchen, enfim, estavam todos ali comandando de Samarcanda. Então agora, para finalizar a conquista do Quaresma, eles tinham que capturar o Shah Mohammed. Então Gengis Khan colocou nessa missão porque o Mohammed começou a fugir. Então essa missão foi dada para os generais Jeb e Subedei. E começaram a caçar ele. E Shah Mohammed não foi muito diferente do que o Kush-Luk fez. Ele desceu para o, digamos, Uzbequistão, foi para o Turcomenistão, regiões do Turcomenistão, desceu para o Irã, tudo em busca desesperada por um lugar seguro. Os mongóis estavam um dia de galope atrás dele. Então Mohammed chegou até o Mar Cáspio, onde os emires locais aconselharam ele a se esconder numa ilha que fica no meio do Mar Cáspio. Deixou os tesouros dele ali, aí ele foi para a ilha. Inclusive o filho dele estava junto com ele. Eles remaram até a ilha e diz que ele morreu de desespero. Como é que é morrer de desespero? Com certeza ele teve um mal súbito, morreu de infarto ou morreu de alguma coisa. Ele morreu lá de última hora e a caçada ao Shah Mohammed acaba. Porém, a temível mãe do Shah Mohammed seguiu os passos dele. Aí ela foi para uma fortaleza ali naquela região. Bom, não valia a pena você gastar a vida de homens e armas de cerco para temível mãe do Shah Mohammed. Então o que eles fizeram? Eles fizeram um cerco até a cidade se render, a cidade começou a passar fome, a cidade se rendeu, entregou a temível mãe do Shah Mohammed para as forças do Gengis Khan e ela foi para o cativeiro nas profundezas da Mongólia por muitos anos. Enfim, o autor não diz o que aconteceu com ela e se é que ela vai aparecer na história. Eu acho que ela sumiu da história daí para frente.